Era uma família muito alegre, muito feliz. Os mesmos dedos que tocam uma música alegre, de repente mudam o tom. E uma melodia triste invade toda a casa. Eu vi quando a senhora recebeu que tem uma foto aqui, sua mãe pertinho. Ele está sempre comigo. As fotos do marido dela, Luiz Ferreira, estão espalhadas por toda parte. A gente casou, fez essa montagem e ela acompanha a gente desde que a gente começou a namorar e tudo mais. Um homem que nasceu com a vocação para a política Essa porta a gente veio para ser vereador. e que morreu justamente por causa dela. É muita crueldade que fizeram com a gente. Tudo aconteceu em Anadia, interior de Alagoas. Uma cidade pequena, com pouco mais de 17 mil habitantes, mas que fica em um dos lugares mais perigosos do Brasil. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta Alagoas como o segundo estado mais violento do país, atrás apenas do vizinho Sergipe. São em média 50 assassinatos para cada 100 mil habitantes, uma das taxas mais elevadas do mundo. Por aqui aconteceram crimes políticos emblemáticos, como por exemplo a morte de PC Farias, tesoureiro de campanha do ex-presidente Fernando Collor. Até hoje, motivos do assassinato em junho de 1996 ainda são um mistério. Em dezembro de 1998, seria a vez da deputada federal Ceci Cunha. O suplente dela, Giovanni Albuquerque, foi condenado a mais de 100 anos de prisão por mandante do crime. Desde criança escutei que bandido rico não vai preso. E a gente tá vendo aqui que essa história pode mudar. O vereador Luiz Ferreira foi assassinado 13 anos depois, em 3 de setembro de 2011. A ganância por poder e por dinheiro foi o que motivou os mandantes a praticar esse crime contra a vida do Dr. Luiz Ferreira. A família dele com O ele. marido de Rita era médico. Estava no segundo mandato na Câmara de Anadia e preparava-se para o maior desafio de sua vida. Meu marido quis ser, desejava ser, né, prefeito da cidade para poder fazer alguma coisa pela cidade. Horas antes de ser morto, em entrevista a uma rádio local, Luiz confirmou a intenção de se candidatar a prefeito. Eu coloquei meu nome à disposição do partido e a ideia atual é do lançamento da candidatura do vereador Luiz Ferreira. Um sonho interrompido nessa estrada quando ele voltava para cá. O carro dos assassinos fechou o carro do Dr. Luiz e dispararam lá praticamente a queima-roupa. O vereador foi atingido por 12 tiros e morreu na hora. Eles não tinham inimigo, sabe? Ele era um homem que tinha posições. Era um político diferente dos que nós estamos acostumados a ver nos dias de hoje, né? Era uma pessoa honesta. Meses antes de morrer, o vereador Luiz Ferreira apurava denúncias contra a então prefeita de Anadia, Sânia Tereza. Os dois faziam parte da mesma coligação quando ele resolveu se afastar da aliada, depois que ele descobriu que ela estava envolvida em irregularidades. Este documento, assinado 2 meses antes do crime, mostra que um grupo de vereadores acusava o Poder Executivo Municipal de desviar mais de 7 milhões de reais dos cofres da prefeitura. Luiz Ferreira também já havia cobrado explicações sobre processos de licitação de combustível. Vereadores planejavam caçar o mandato de Sânia Tereza. E já tinha 5 votos. Precisaria de mais um voto. E Luiz era o voto que ia decidir. A viúva diz que a prefeita pressionou Luiz Ferreira até a véspera do assassinato. A Sânia me telefonou mais de 20 vezes. Eu não tenho papo com ela ainda. Só que ele não teve tempo de recorrer à justiça. Não tem crueldade, não tem.
Mas tem limite, né? A crueldade humana. Promotor, não tem dúvida de quem cometeu o crime. O papel de Sânia foi o papel do mandante mesmo. Além de Sânia, outras 5 pessoas foram indiciadas pela morte de Luiz Ferreira. O Alessandro Ferreira Leal, que é o ex-companheiro dela, foi o coordenador de toda a quadrilha, um cidadão chamado Adailton, que cooptou o Allenberg, Tiago e o Everton. O Allenberg foi o autor dos disparos, o Tiago dirigiu o carro, o Everton assumiria a propriedade da arma. Para que um puxasse o gatilho, teria que haver toda a colaboração dos outros 5. Sânia Teresa foi presa logo depois do assassinato. Ela sempre negou os desvios do orçamento e qualquer participação na morte do vereador. Uma relação extremamente respeitosa, tanto com ele como com os demais vereadores. Tentamos um contato com a ex-prefeita, que hoje cumpre prisão domiciliar. Tem ninguém em casa, é? Ele está falando dele, eu acho que ele fica lá no... O irmão dela atendeu a nossa ligação. Ele afirma que Sânia é inocente e que ela foi vítima de perseguição política. É uma trama sólida, nojenta, fétida. Não teve outra linha de investigação. Sim. Foi um negócio direcionado, podre. 3 pessoas já foram condenadas. Tiago Campos e Everton Almeida confessaram o crime e cada um pegou mais de 30 anos de prisão. O terceiro condenado, Alessandro Leal, aceitou falar com exclusividade com a nossa equipe. Eu sempre tive vontade de falar. Quando eu fui para o meu julgamento, eu achava que eu teria condições de me defender. Você mandou matar o vereador Luiz Ferreira? Veementemente não. Alessandro diz que ele e a mulher foram acusados do crime por interesses de outro grupo político. Quem que cometeu esse crime? Vou responder essa pergunta sob outra pergunta. A quem beneficiou a morte de Dr. Luiz Ferreira? Evita citar nomes, mas afirma que a batalha pelo poder na cidade sempre foi muito violenta. Já com 2 times de futebol e 2 torcidas organizadas, eles fazem qualquer coisa. Alessandro questiona os argumentos do Ministério Público acusado. Uma das evidências apontadas pela promotoria foi o depoimento de uma testemunha. Um vaqueiro que presenciou a interceptação do carro de Luiz Ferreira e viu os disparos de arma de fogo. Para Alessandro, o depoimento é falso. O testemunho visual, nós fomos presos. Só que isso já foi desmentido, porque o próprio cidadão disse que não viu nada e não falou nada e que só assinou o que colocaram lá no depoimento. Mas nossa equipe conversou com a testemunha. O que eu vi foi uma faca de só foram os tiros e o carro não voltou. Só foi isso. Você viu o carro passando? Não, lá para aquele lado lá, né? O vaqueiro também diz que recebeu uma oferta para ficar calado. Você já ia gostar disso aqui, na tua casa é lá. Eu ia procurar lá, vai aparecer. Você quer dinheiro? Não, eu quero para ele. Fala na sala dele que eu vou mandar também. Alessandro nega qualquer contato com os outros acusados. Você não conhecia essas Eu nunca vi na minha vida, eu conheci aqui dentro do fórum. Como é que eu ia formar quadrilha se de todas as pessoas que são acusadas, a única que eu tinha contato era a minha própria esposa? Não é o que diz o Ministério Público. No dia anterior, foi identificado que ele estava em Arapiraca, onde estavam também os demais membros da quadrilha. Isso ele ligou para a prefeita 33 vezes nesse dia, justamente para passar todos os passos, todos os planos e a forma como seria executado o crime. Liguei sim, qual é o problema de ligar 33? Eu sou um homem atencioso. Amor, já ligou, já almoçou? Tá tudo bem? Agora, cadê o parâmetro de que esse dia que eu liguei 33 vezes, me deu um parâmetro anterior e posterior para ver se não era hábito meu? De acordo com a denúncia,
Alessander tinha pelo menos 3 chips de telefone habilitados e usou aquele celular específico apenas nos dias anteriores ao assassinato para planejar a ação criminosa. O ex-marido diz que Sânia Teresa nunca desviou dinheiro da prefeitura. Toda essa teoria da conspiração está baseada em achismo. No fim da entrevista, Alessander desabafa. E eu perdoo quem fez isso conosco e quem fez isso, inclusive com o próprio Dr. Luiz Pereira. Eu entrei no dia do meu julgamento de cabeça erguida e saí de lá de cabeça erguida, mesmo com 32 anos, 7 meses com esse dia de condenação injusta, porque eu não carrego essa vergonha. O único acusado que está foragido é o Alenberg Torres. Segundo o promotor, ele aceitou atirar em Luiz Ferreira por uma quantia irrisória. Pasme, foi a absurda quantia de R$500. Nossa equipe questionou os pais de Alenberg, que também são os advogados dele. Wellington e Vanderluce negam que o filho tenha participado do assassinato, mas se confundem ao dizer onde ele estava na hora do crime. No dia então do crime ele estava com o senhor, no horário do crime. Com certeza. Com certeza. Porque era o horário que eu começo dirigindo e eu a audiência, né? Mas era um sábado. Era um sábado. Dia de sábado. Foi dia de sábado. Aí eu não lembro não. Isso já faz muito tempo, muito tempo. Os pais garantem que vão defendê-lo a qualquer custo, mesmo estando foragido. O senhor sabe onde é que ele está no momento? Sei, só que por questões da própria profissão, ele não quer ser, vamos dizer assim, ser encontrado enquanto não decidir uma tendência de uma prisão que perdura desde o início do processo. Você ajudar um criminoso a fugir, você ajudar um criminoso a se esconder, é um crime. Mas em se tratando de pais, eles não são punidos. O Alenberg, a Dailton, a ex-prefeita Sânia, ainda vão ser julgados. Com a previsão de quando serão levados ao tribunal do júri. O grande problema da impunidade nesses casos é que são crimes de poderosos. Então são as pessoas que mandam muitas vezes na própria polícia, corrompem o judiciário. Então não é um crime fácil de ser combatido. Enquanto isso, Rita tenta seguir a vida, sem mais. Vítima é ele que morreu. Nós somos heroínas. A gente precisa viver e ser forte e tocar a vida por frente. E o dia amanheceu Se em Alagoas a prefeita é acusada de assassinato, em Goiás, a vítima foi um ex-prefeito em